Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso último TPC. Eu sou Leandra Peck, conviva dessa diretoria de Catanduva. Esse TPC é para você, tá? Que está na escola, que está em casa, que está dirigindo, que só ligou e vai só ouvir, mas é um TPC diferente. É um TPC voltado à parte socioemocional, ao cuidado com você, né? Até a data de 2021, porque a gente trabalhou bastante com os nossos vice-diretores essa questão. E hoje nós vamos trabalhar sobre a comunicação não violenta dentro do nosso ambiente de trabalho. Talvez tenha chegado de forma mais tardia para você, está aí com o fiozinho da bateria, né? Aguentando os últimos momentos, os últimos dias para a gente encerrar esse ano, mas vai servir também para que você em 2023 se lembre dessa comunicação não violenta que a gente precisa ter nas nossas relações, nos nossos ambientes de trabalho, na sociedade em si. Então, abordar a comunicação não violenta é uma forma de enfrentamento através dessa justiça restaurativa dentro das relações sociais, sejam elas na escola, na família, no trabalho, em qualquer outro momento, né? Muitas vezes a gente precisa parar, sermos mais proativos do que reativos. E a comunicação não violenta, ela é idealizada, né, pelo Marshall Rosenberg. Ela não nasceu só para pacificar as nossas relações, ela nasceu também para transformar positivamente todos os sistemas sociais. Então, a comunicação violenta, ela vem da prática para a teoria, não existe uma receita, mas é o desenvolvimento dela dentro do seu espaço de trabalho, dentro das suas relações. Aqui eu não vou me adentrar muito, porque a gente começou com esse tema e é muito relevante a questão de alguns preconceitos, de alguns julgamentos que a gente faz, mas uma equipe de uma empresa no Paraná usou algumas imagens para grupos de pessoas específicas que trabalhavam com uma forma violenta dentro dessa empresa e distribuiu algumas fotos aí, né? E aí foi perguntando o que eles achavam e acabou pegando pessoas brancas, pessoas negras, para que a pessoa analisasse a situação do julgamento, do pré-julgamento, né? Como eu vejo o outro e eu penso que o outro possa ser. Então, quando nós julgamos por aparências, acabamos corroborando com a temática de uma comunicação visual violenta. Então, a gente acaba criando rótulos e impomos barreiras. Isso é no sentido de pessoas mais sensíveis, né? Que às vezes olha para o outro está um pouco fechado, a gente já acha que é com a gente, né? Já faz aquela leitura, o problema deve ser eu, e acabo assim, dessa forma, me fechando. Então, enquanto educadores, nós precisamos abordar essas questões de forma efetiva, além de trabalharmos as questões de respeito na sala de aula, de empatia, de solidariedade, que são de grande importância. Essas questões jurídicas e constitucionais, os danos ao indivíduo e à vítima, elas têm que estar latentes na nossa prática, né? Hoje, além de eu magoar alguém, de eu ferir a autoestima de alguém, existem situações que eu vou responder de forma onerosa, né? Na justiça, desculpa. Então, explorar esse universo desse tema faz com que o aluno ele possa se apropriar de forma globalizada, contextualizando a sua ação-reação, função, de forma não violenta. Então, ele pode ser trabalhado no ambiente interno, no seu entorno, de forma a concretizar o seu papel cidadão. Então, a gente colocou aquelas imagens porque algumas pessoas davam para algumas figuras ali, como o médico, né, que ele era um enfermeiro e, na verdade, é um dos melhores médicos cardiologistas do Paraná, que é esse aqui, ó. Esse aqui é nítido, né, porque já é um médico, a imagem, né, transfere essa aqui como se fosse doméstica, e não é a dona de casa. Então, quer dizer, o julgamento por conta da cor. Inclusive, amanhã, quinta ou sexta, hoje é dia 14, o Carlos vai estar fazendo aqui uma formação muito bacana da trilha antirracista,
É um tema extremamente delicado, né? E que precisa ser revisto dentro das escolas, sendo abordado de forma muito específica, para que a gente não cause mais problemas, né? Então, Boaventura de Souza Santos, ele diz que nós temos o direito de sermos iguais, quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de sermos diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, não alimente ou reproduza as desigualdades. Então, é tudo isso que a gente vivencia em sala de aula, né? O outro ser melhor do que eu, o outro ser inferiorizado por conta da minha classe social, da minha cor. Então, são essas questões mais humanizadas que nós, enquanto educadores, precisamos muitas vezes sair do nosso piloto automático e começar a olhar para dentro do outro, né? Para o que passa o nosso aluno. E o Convívio ele tem trabalhado essas questões, esses valores de uma forma que possa fazer com que o ambiente de trabalho seja melhor para o adulto e para a criança, para o adolescente. Porque uma pessoa bem de autoestima, ela consegue ter um melhor aproveitamento no processo ensino-aprendizagem. Então, como a gente pode compreender esse conflito, né, da CNV, que é a comunicação não violenta? Quando a gente começa a compreender sentimentos e necessidades diante do conflito. Quando eu me coloco no lugar do outro para compreender uma situação, eu preciso despir-me de mim mesma, né? E ser o outro para realmente compreender. Que isso se chama empatia. Não adianta eu colocar no lugar do outro sendo a mesma pessoa. Tem que ser o outro. Todas as situações que o outro passa, que o outro vivencia. Então, a comunicação não violenta, ela amplia esse repertório de consciência e percepção das coisas. Quando a gente desliga o piloto automático, né, eu consigo me relacionar melhor dentro da sala de aula, observando, fazendo um raio-x das necessidades dos nossos alunos, da conduta desse aluno, da postura desse aluno, tentar entender um pouco melhor a história dele. Quando as nossas necessidades não são reconhecidas, o que acontece? A gente vai se frustrar, porque eu não estou sendo atendido conforme os meus princípios e valores. Então, desta forma, outros sentimentos acabam aflorando, como, por exemplo, a raiva. O que é a raiva? Ela é considerada um filtro mental da minha consciência, a forma como julgo que as pessoas são. É aquilo que eu falei no início, né? Nossa, fulano está com a cara fechada, eu acho que é para mim. Ai, minha diretora está me olhando diferente, será que eu fiz alguma coisa? Vão me chamar a atenção. Então, acabo fazendo com que eu me feche. E aí gera uma tensão. E é onde eu vou fazer o quê? Preservar a minha integridade. Então, às vezes, a pessoa vem me dar uma resposta, eu dou uma pior ainda, né? Mais agressiva ainda. Só que isso tudo acontece quando existe ausência de diálogos. Nós falamos o que pensamos dos outros, mas não falamos aos outros a forma que pensamos. Olha como é importante, né? Às vezes é muito mais proativo, assertivo você chegar na pessoa e conversar com ela de uma forma que você se coloque, né, o que você está pensando, o que ela pode estar pensando, ou se você fez alguma coisa. Então, os alunos, eles conseguem entender a necessidade do professor de estar ali? Quantas vezes nós falamos para os nossos alunos, nós contamos a história da nossa vida para os nossos alunos, mas o porquê de estar naquela escola e não em outra? E o aluno, ele tem consciência da sua necessidade de estar naquela escola e não em outra? Muitas vezes, é sabido que alguns alunos mudam o comportamento quando saem de uma determinada escola. Às vezes, ele não se identificou naquele ambiente. E não tem nada de mal, não tem nada de errado com isso. E aí ele acaba indo para uma outra unidade e se mostra ser uma outra pessoa, né? Totalmente diferente. Eu já vi isso na prática. Então, acho que a importância do diálogo é nessa necessidade, a consciência. Isso a gente tem que trazer por quê? Os nossos relacionamentos também. Muitas vezes, relacionamentos são desfeitos por falta do diálogo, né? Hoje a gente tem aí a tecnologia, esse celular que muitas vezes senta pai, mãe, filho, todo mundo na sala ali, ninguém conversa com ninguém, a gente fica só ali olhando para baixo.
E tem uma experiência que eu acho bacana, que eu não me recordo onde eu li, mas que os jogadores de vôlei têm menos depressão que os jogadores de basquete, porque o plano de atuação deles, né, o vôlei é muito para cima, a bola no alto, enquanto que o basquete, a bola está sempre ali no baixo. Então, os jogadores de basquete acabam sendo mais depressivos que os jogadores de vôlei. E o celular acaba fazendo isso muitas vezes com a gente deixa de ouvir, né? A gente acaba tendo ouvido seletivo, só escuta aquilo que realmente interessa. Então a gente precisa ter cuidado dentro da nossa família, dos nossos relacionamentos. Então, quando a gente coloca essa ausência de diálogo, é colocar dentro da sala de aula a necessidade dessa sala de aula, né? Se não na construção de ambientes para que líderes positivos surjam para ajudar demais indivíduos a se identificarem como parte de um todo. Então, qual a necessidade? Por que nós estamos aqui? Por que eu estou aqui tentando ministrar conhecimentos, fazer algumas mediações, e você, aluno, por que tem que estar ouvindo nesse momento? Né? Porque a prática pela prática, sem o sentido, não consegue desenvolver e nem segurar aluno dentro da escola. A gente tem visto isso. O quanto o celular substituiu a sala de aula e o quanto ele foi o amigo confidente, o quanto ele foi a resolução de alguns sentimentos, às vezes, muitas vezes assertivos, como não. Né? É uma arma, hoje, o celular na mão de qualquer pessoa. Então, qual a sua necessidade? Quando você entra no seu local de trabalho, numa sala de aula, é só pelo salário? Eu acredito que não. Tem pessoas que realmente se realizam estando no meio, né, dos alunos. Diz que a única profissão que menos envelhece é a do professor. A gente pode até adoecer, né, pessoal? Mas a gente está ali com o aluno, a gente sabe a música da atualidade, a gente sabe a roupa, a gente sabe o que os alunos estão pensando, de uma forma muito inovadora, né? A gente é uma profissão que realmente ela é a que menos envelhece, é a que está mais por dentro, né? O que é importante para você, professor? O que você espera do outro dentro do seu local de trabalho? Porque quando a gente espera do outro, quando a gente cria expectativas, a gente vai se frustrar, né? Quando você faz alguma coisa esperando uma recompensa, não faça. Ou faça sem esperar, que é o mais importante, porque se frustrar com expectativas, eu acho que é um dos piores sentimentos, né? Então, agora, o que vem por trás de cada fala? Então, a gente chama de investigadores de necessidades. Então, quando a gente coloca assim, tanto na nossa relação quanto qualquer outro lugar, para mim chega. Você nunca está satisfeito com o que eu faço. Então, quando a gente trabalhou essa questão dentro da formação aqui com os COIs, então a maioria está falando o quê? A questão do quê? Da valorização, né? Você nunca está satisfeito com o que eu faço. Quer dizer, eu sempre estou fazendo e não estou sendo reconhecido, não estou sendo valorizado. Então, muitas vezes a gente pede, né, para as escolas, quando alguém for elogiar, que elogie de forma coletiva, para que não haja formações de panelas dentro das escolas, para que grupos não sejam privilegiados, porque isso divide uma escola. Isso cria um clima nada amistoso, nada agradável. Todo mundo tem uma parcela de contribuição, ninguém dá o que não tem. Cada um vai dar aquilo que é possível, vai fazer o seu melhor da forma como sabe fazer. Você abre exceções para todo mundo aqui, menos para mim. Quer dizer, a igualdade, né? Todos nós somos iguais. Tem que ser justa, eu busco por justiça. Se eu faço para um, eu tenho que fazer para todos. Aí muitas vezes vocês não saberiam essa informação se não fosse por essa aula. Quer dizer, eu enquanto centro, né, das atenções. Vocês reclamam dessa escola se soubessem como é a realidade de outras. Quer dizer, a comparação. Ninguém gosta de ser comparado, né? As relações interpessoal e intrapessoal começam a ter um formato significativo quando existe essa comunicação dialógica e não violenta. A vida não é sobre ter, é sobre ser. Vocês riem de mim por eu ser diferente e eu rio de vocês por serem todos iguais. Esse é o Bob Marley. No vazio cabe um monte de coisa, mas nenhum se encaixa.
Eu sou doce como um limão e calma como um furacão. Então, muitas vezes, a gente tem que ter cuidado com quem conversa ao expor os nossos pontos negativos para que futuramente também não venha a ser utilizado contra a gente. Eu tinha uma professora que ela dizia, quando você tiver que contar um segredo, conte para a pessoa mais ocupada do mundo, porque ela vai te ouvir ali e daí a pouco ela esquece o que você disse a ela. Então, a justiça restaurativa, onde ela pode atuar? Como ela surgiu no Brasil? E sem querer, nós, educadores, acabamos fazendo essa justiça restaurativa, muitas vezes sem pensar que estamos fazendo, né? Então, é uma filosofia de relacionamento que é uma prática em busca de uma teoria, uma construção. Onde ela pode atuar? Ela está no nosso cotidiano, ela é uma função social, ela está nos valores, nascendo com proposta de modelo de justiça tradicional. Crime, conflito, culpa, sanção. Porém, quando analisamos uma visão acadêmica, institucional e social, a gente possui 3 ondas, né? Que criam uma corresponsabilidade de diálogos, a reparação de danos, a autonomia, fortalecendo a sociedade. O que é importante? Cada pessoa envolvida tem que entender que tem uma parcela de corresponsabilidade na ação. Nada acontece sozinho. Eu preciso de uma ação para ter uma reação. A prática dessa justiça não é para utilizar a questão de indivíduo, crime, não é para rotular, não é para você fazer do Zezinho ali, a pessoa que já tem uma certa fama, ser sempre assim rotulado, ter aquele protocolo de aluno ruim ou do professor ruim, do professor que não consegue manter a disciplina em sala de aula. Mas a gente tem que fazer o quê? Funcionar em questões corriqueiras dentro da unidade escolar, situações que não gerem maiores danos aos envolvidos e na sociedade como um todo, quando detectadas a tempo. Então, nós, enquanto estamos na sala de aula, a gente consegue fazer uma leitura rápida do ambiente, se tem alguma coisa normal, se está normal, e se a gente não conseguir ser proativo naquele momento, isso vai desencadear um problema, porque enquanto nós temos uma situação, ela não é problema, mas a partir do momento que você não resolve, ela vai virar problema. Então, a convivência pacífica dentro dos ambientes escolares envolve os 4 pilares da educação, de Jacques Delors. Aprender a conhecer, a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. E eu achei legal que tem uma escola que fez um convite e colocou aprender a pertencer. Porque se nós não nos sentimos parte do ambiente que nós estamos, a gente fica sem brilho. Por isso que eu digo que cabe à gestão da escola valorizar todos, estimular todos, para que não haja divisões dentro da unidade escolar. Então, quando a gente consegue desenvolver a resolução de um conflito, nós estamos pedagogicamente aprendendo com ele dentro desses pilares. Estamos no paradigma da comunicação. O que significa ser um professor, um profissional restaurativo? Nossa, mas mais uma função para mim? Não, gente, a gente já faz isso o tempo inteiro. Quando a gente consegue conversar com o aluno, entender a situação dele e adaptar para que esse aluno consiga ter um desenvolvimento melhor no ensino-aprendizagem para a realidade desse aluno. A mesma prova não é para todos, né? Nós temos alunos visuais, auditivos, que conseguem compreender de forma diferenciada os nossos conteúdos, né? Então, isso também é ser um professor restaurativo, quando eu consigo entender a fragilidade do outro, né, do meu aluno, e conseguir adaptar para a realidade dele. É o que ele pode dar naquele momento. Ninguém dá o que não tem. Em 1999, o Comitê de Haia da Holanda solicitava que a justiça restaurativa fosse introduzida nas escolas. Isso lá desde 99, né? Esse Comitê de Haia a gente chama como se fosse um tribunal penal, tá? Que ele consegue julgar várias questões do mundo inteiro. Então, embora seja um modelo canadense, utilizado em poucos países na década de 70, no Brasil, Edgar Morin, em 2010, levou ao Nordeste a ideia de justiça restaurativa, sendo a escola considerada como eixo central nas políticas públicas. Então, desde 2010,
o Nordeste ele já trabalha com essa questão. Inclusive, esse curso que eu fiz da comunicação violenta foi em Fortaleza, em Sobral, e assim, me fez ver algumas situações que antes eu nem enxergava, né? Então, a ideia fez com que o fortalecimento entre equipes escolares, família e toda a rede protetiva mudasse a cultura de jogar a culpa no outro, pois somos todos corresponsáveis, olhando o que temos para desenvolvermos uns aos outros. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, na Resolução 225, desde 2016, orienta, artigo 1º, que a justiça restaurativa constitui como um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, de métodos, de técnicas e atividades próprias, que visa a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano concreto ou abstrato são solucionados de modo estruturado na seguinte forma. Então, nós temos o enfoque restaurativo, que é uma abordagem diferenciada das situações, né, ou dos contextos a eles relacionados, compreendendo os seguintes elementos. Primeiro, a gente tem, que seria a justiça da paz, na verdade, né, a participação dos envolvidos, quer dizer, da família e da comunidade, a atenção às necessidades legítimas da vítima e do ofensor, a reparação do dano sofrido, e o compartilhamento de responsabilidades e obrigações entre ofensor, vítima, família, comunidade, para a superação das causas e consequências do ocorrido. Essa abordagem ela só vai ser possível se você tiver uma escuta diferenciada, sem fazer os julgamentos, que a gente viu lá no início. Primeiro eu escuto todos, e a partir daí eu começo a fazer essa justiça restaurativa, onde cada um vai compreender a sua corresponsabilidade. Ok? A gente trabalha muito com o COI, do Conviva, que eles têm que estar sempre atuando no antes, no durante e depois de um conflito. Tá? Tudo tem um sentido de ser. Então, a Vara da Infância e Juventude de São Paulo foi o juiz de direito Egberto Penido responsável pelo processo envolvendo os menores infratores ou não. Assim percebeu a importância de um projeto piloto. Ele foi desenvolvido, né? E aí ele começou a aplicar esses conhecimentos numa equipe multidisciplinar, contando com os professores articuladores da escola. Então, esse projeto foi introduzido em uma escola do Estado. E aí a justiça restaurativa ela atua com projetos de vida e demais segmentos da escola. Busca-se ações de não julgamento, mas sim ações criativas nos círculos restaurativos, onde todos têm direito à voz, assumindo sua corresponsabilidade na reparação do dano. Não adianta você corrigir os seus filhos, no caso, sem explicar onde está o erro e como reparar isso aí. E às vezes os pais em casa não têm condições de fazer isso. Então, acho que cabe a nós, enquanto educadores, não educar, mas sim, através das nossas disciplinas, criar a importância e o entender de termos alunos cada vez mais interessados, né? Com projetos de vida que possa fazer com que esse aluno se torne um ser humano melhor na sociedade. Eles passam por nossas mãos, não tem como. Embora um tempo menor do que estão em casa e estão vendo, né, através de alguns exemplos negativos ali. Então a escola precisa ver se dentro do regimento dela, se o Grêmio, se os seus projetos englobam essas questões restaurativas dentro da escola. Quando são acolhedores e seguros, suas práticas metodológicas atuam na prevenção, que é possível você trabalhar o entorno escolar, as questões transdisciplinares, buscando parcerias para um ambiente institucional, forense, educacional. Hoje o Conviva ele vem com essa ideia de uma colaboração maior, buscando toda a rede protetiva, para que a gente não trabalhe mais sozinho, né? Para que a gente também não aponte só culpados. É uma teia onde todo mundo tem a sua responsabilidade, onde cada um tem que fazer a sua parte. E aí nós colocamos algumas referências, né? Conselho de Justiça, Sobral, no Ceará, que foi feito esse curso. Não vai dar para colocar aí para vocês a música, né, em si. E como eu disse, foi um ATPC
voltado para a sua parte mais humanizada, que você possa rever, né, toda a sua trajetória agora em 2022, onde você acertou, onde você errou, onde você tem que melhorar, quais aspectos da sua vida você precisa buscar ajuda, não ter vergonha de buscar essa ajuda, como eu posso fazer a diferença no mundo onde eu me encontro, e é mais ou menos isso. Por mais que convivamos em ambientes e com pessoas difíceis, é possível a gente melhorar sim esse ambiente. Não esquecer nunca do diálogo. Quanto é importante você falar do que gostou, do que não gostou. Você precisa ser transparente dentro das suas relações, né? Porque senão você vai só transferir o problema, né? O problema vai continuar te acompanhando. Então eu espero que você, com esse fiozinho de bateria, tenha escutado alguma coisa aqui e que você tenha um Natal muito abençoado, uma entrada de 2023, um ano cheio e recheado de novas conquistas e que você faça sempre o seu melhor. Né? Desligue o piloto, olhe nos olhos das pessoas, se envolva e possa cada vez mais evoluir como ser humano. Pessoal, eu me despeço deixando esse vídeo, tá? Do Augusto Cury, para que vocês possam fazer as suas considerações, que tem um pouquinho a ver com o nosso tema, e já desejo a vocês um Feliz Natal, um grande abraço da Diretoria de Ensino, do Núcleo Pedagógico, que 2023 venha recheado de novas conquistas e coisas positivas e muitas bênçãos para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. O livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, ele foi escrito com as entranhas do meu ser. Eu escrevi, me lembro muito bem, durante o processo de construção dos textos, escrevi e reescrevi pelo menos umas 10 vezes e foi escrito de maneira poética. A minha intenção era abordar os sonhos de um modo diferente do que as pessoas comumente têm. Para as pessoas, sonhos são desejos, são intenções, mas o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Sonhos não são desejos. Sonhos são projetos de vida. Desejos são reações superficiais. Eu desejo ter bons amigos, eu desejo ser um colaborador numa empresa que faz a diferença. Eu desejo ter uma história de amor bela, poética. Eu desejo ser um excelente estudante. Eu desejo ser calmo e eu sou irritadiço. O desejo ou os desejos não resistem aos problemas ou ao calor das dificuldades na segunda-feira. Por isso que 99% dos desejos morrem ao longo da jornada existencial, enquanto sonhos são projetos de vida. Sonhos são elaborados em nossa mente e se tornam partes da nossa essência. E sonhos têm de estar unidos com disciplina. Disciplina é garra, transpiração, labuta, resiliência. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que não materializam ou não realizam os seus projetos. E disciplina, por sua vez, garra, transpiração, dedicação, sem sonhos, é um outro problema. Produz pessoas autômatas, que fazem tudo da mesma maneira, levantam, reclamam, criticam, trabalham, dão as mesmas respostas. São pessoas automatizadas, robotizadas. Portanto, sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina sem sonhos produz pessoas robotizadas e automatizadas. Você divorciou seus sonhos da sua disciplina? Se divorciou, muito provavelmente você vai ter dificuldade de fazer a diferença num ambiente social. Você vai ter dificuldade de impactar, inspirar pessoas, dificuldades de andar por ares nunca antes respirados.
E sonhos sem riscos não são sonhos, são reações protegidas debaixo do cárcere do conformismo que não levam as pessoas a andar por ares nunca antes respirados. Por isso, quem vence sem riscos ou quem sonha sem riscos triunfa sem glórias. A vida é um grande contrato de risco. Aplausos e vaias, sucessos e fracassos, risos e lágrimas fazem parte da nossa história. Quem tem medo desse contrato de risco vai chafurdar na lama da sua autoproteção, uma proteção que se torna cruel, um cárcere mental. Quem tem medo das vaias, das rejeições, das crises, talvez não sofram grandes estresses, mas também não chegarão a lugares que nunca os outros chegaram. Alexander Graham Bell, ele disse certa vez, Alexander Graham Bell foi o inventor do telefone. Se você andar pelos caminhos que todo mundo andou, você vai chegar a lugares que todo mundo chegou. Por isso, se você quer ir além, se você quer inovar, você tem que aprender a correr riscos. Reitero, riscos de serem vaiados, criticados, rejeitados, incompreendidos. Mas são etapas para quem quer construir grandes projetos que de alguma forma melhoram a qualidade de vida da humanidade, inspiram jovens, levam a mais a igualdade, oportunidade e justiça social. Mas infelizmente, talvez 99% das pessoas ou mais divorciaram sonhos da disciplina. Quando os dias mais tristes chegam, quando o mundo desaba sobre eles, quando bate na porta as decepções, eles simplesmente vivem o seu continuismo. E você? Vive um continuismo atroz? Sabia que isto é um presídio mental? É um cárcere mental que pode levar você a ser asfixiado a vida toda, ainda que você trabalhe, ganhe seu salário, ainda que você tenha certo respeito na sociedade, mas te impediu de você criar ideias, desenvolver conhecimentos, novas tecnologias que impactassem a sociedade. No livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, eu falo sobre os grandes sonhadores. O primeiro deles é Jesus Cristo. Independente da espiritualidade, da sua divindade, na sua parte humana, ele foi um grande sonhador. Haja vista que ele escolheu um time que só lhe davam dores de cabeça. Um time, por exemplo, formado por Pedro, que era hiperativo, ansioso, irritadiço. João era flutuante, no momento queria abraçar quem estava com dificuldade, no outro queria eliminar quem não andava com seu mestre, portanto era bipolar, personalidade bipolar, não a depressão bipolar. E Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. Você acredita na teoria da conspiração? As vacinas vão nos controlar, elas podem produzir gravíssimas consequências, sem observar os históricos das vacinas e sem observar que sem elas nós não chegaremos a mais de 7 bilhões de habitantes, porque a humanidade arrastou cerca de 800 a 1 bilhão de habitantes por mais de 1000 anos. Ela não aumentou a população. Claro, faltava alimentos, mas em destaque a humanidade sofria com as grandes viroses e também sofria demais com as bactérias que infectavam o corpo. Sem as vacinas, nós não chegaríamos aonde chegamos. Mas eu quero te dizer, a teoria da conspiração faz com que as pessoas desconfiem de todo mundo. Sempre acham que tem alguém puxando o tapete, sempre acham que há algo por detrás. Claro, não devemos ser ingênuos nunca, mas toda pessoa meia paranoica sofre demais, porque está sente-se perseguida de alguma forma por fenômenos ocultos. Tomé era um tipo assim. Mateus tinha o viés da corrupção, segundo os fariseus, e o melhor deles, Judas Iscariotes, o mais culto, o mais dosado, o mais sereno, ele era não transparente, infiel à sua própria consciência. O que você acha de um time deste?
Escolher um time com esse perfil de personalidade, de habilidades intelectuais e emocionais não colocaria em risco o projeto dele? Claro que colocaria, porque ele não impunha suas ideias, o mestre dos mestres a expunha. Essa criança que é a mais comemorada do mundo nos natais é a menos conhecida no teatro da sua mente. Este homem que é o mais aplaudido de todos os tempos, chamado de mestre, o mestre dos mestres, inclusive por religiões não cristãs, é o menos entendido em relação às ferramentas de gestão da emoção que ele utilizou para executar os seus sonhos, para trabalhar a agressividade, a irritabilidade, o egocentrismo, o individualismo dos seus alunos. Se você apenas investe nas pessoas que correspondem às suas expectativas, você não é um grande sonhador. Você faz o que todo mundo faz. Se você na sala de aula aplaude só os alunos que vão bem nas notas, que são bem comportados, você está apto para formar repetidores de informação e não pensadores. Se você valoriza só os amigos que têm uma boa condição financeira ou que não te dão problemas, não te estressam, provavelmente teu ciclo vai ser diminuto. Talvez você tenha alguns amigos ou nenhum amigo. Muito provavelmente você nem seja amigo de si mesmo. Você cobra demais de si? Grande parte das pessoas cobram demais de si. E quem cobra demais de si não é um sonhador, é o estressador do seu cérebro. O mestre dos mestres investiu tudo aquilo que tinha naqueles que pouco tinham. E com paciência levou-os pouco a pouco a entenderem que cada ser humano, independente das decepções e frustrações que nos causam, não é mais um número na multidão. É um ser humano único e irrepetível. Você enxerga a vida com essa leveza e essa profundidade? Sinceramente, eu raramente encontrei alguém que enxerga a vida e as relações interpessoais neste nível. Por isso não sabem namorar a vida, não sabem se abraçar, nem ver um charme nos seus defeitos e nos defeitos dos outros. São seres humanos doentes, talvez não estejam classificados na psiquiatria como uma doença chamada transtorno obsessivo-compulsivo, uma síndrome do pânico, uma depressão bipolar, uma psicose. Não está classificado, mas está doente enquanto ser humano que não desenvolveu habilidades como pensar antes de reagir, a empatia, a capacidade de se reinventar, a resiliência, a capacidade de trabalhar perdas, dores e frustrações, a capacidade de dar tantas chances quantas necessárias para si e para os outros. Nesse sentido, muito provavelmente, e eu estou sendo generoso porque é mais do que muito provavelmente, nesse sentido, as sociedades modernas se tornaram um manicômio global. E é isso que eu falo no livro O Futuro da Humanidade, e não apenas no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos. O Futuro da Humanidade vai ser filmado pela Netflix no começo do ano, e ele vai para as telas dos cinemas no mundo e também vai para o streaming da Netflix. Um manicômio global, onde as pessoas cada vez mais estão afastadas de si, perderam a sua essência, não brincam, não libertam seu imaginário, não criam, são rígidas, ruminam perdas, mágoas e frustrações. Aprendam com o mestre dos mestres. Dê o melhor de si para aqueles que estão ao seu redor. Uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. E eu me fiz pequeno, num bom sentido da palavra, quando eu fui convidado por uma nova rede social americana chamada Got Chosen. Você pode encontrar o convite no link da minha bio no meu Instagram, Got Chosen. Eu fui convidado, reitero, para desenvolver um programa 100% gratuito de saúde emocional ao lado do perfil de cada usuário, brasileiro, americano, russo, dinamarquês. As pessoas, usuários, milhões deles, vão entender que minha paz vale ouro, o resto é lixo. Se a minha paz vale ouro, o resto é insignificante, eu não posso negociá-la de maneira irresponsável. Mas a maioria das pessoas
Quando sofrem uma crítica, uma rejeição, vendem a sua paz por um preço vil, porque compram aquilo que não lhe pertence. Isso não é sonhar, isso é adoecer. Isso não é desenvolver projetos, é se enclausurar e se encarcerar. Nunca desista dos seus sonhos de ter uma mente saudável, uma emoção feliz, tranquila e serena. Se você compra aquilo que não lhe pertence, a tua paz não vale ouro, a tua paz vale quase nada. Se as pessoas facilmente roubam sua tranquilidade, ela não vale ouro, porque você não a protege. A maioria dos seres humanos não sabem proteger a sua emoção, não sonham com uma saúde emocional sustentável e inteligente, baseada nas ferramentas de gestão da emoção.